mudança, que é o texto antigo da igreja. Professor, vamos já estar no 2.2? Então, agora é 2.3, desculpa. É porque aqui, ó, 2.1, 2.2, 2.3. Deve ser isso. Não. A senhora já está Não. na inscrição da igreja? Iniciou 2.2. Contribuições da catequese, que é outra. Sim, então a numeração aqui está errada, mas o resto está certo. Reflexões da igreja em geral. Então, nós vimos aqui os documentos e vimos os teólogos, não foi isso? Agora aqui nós vamos ver os documentos e os teólogos. Ficou claro? Agora do Brasil. Para isso eu já faço o esquema para ninguém ficar perdido. Então continua nos dois, é isso? Tá? Então agora nós estamos nos 3. Já vimos a discussão da igreja em geral. Vimos a discussão em Quebec, na França, na Alemanha, na Espanha. Não vimos? Na Bélgica. Né? Vimos os teólogos. Agora nós vamos ver a discussão da igreja no Brasil. Tá certo? Então, no Brasil, na igreja no Brasil. No Brasil, nós vamos ver 2 pontos. O 3.1, ou letra A, como vocês quiserem, são os documentos. E desses eu vou eleger 3 documentos principais. Tem vários outros. Eu vou eleger o documento, não o texto, nem é um documento. Documentos e textos da CNBB e do CELAM. Vou colocar assim. E o CELAM também vai entrar. Então, na letra A, nós vamos ver um texto da CNBB, não é um documento, é um livro verde, mas muito importante para a catequese, que chama Catequese para um Mundo em Mudanças. Apesar de não ser um documento, esse texto foi muito importante para a catequese e continua sendo. Ele é de 1994. Por que ele foi importante? Porque ele fez uma avaliação da renovação catequética, do modo como ela se configurou no Brasil, na sua forma chamada o quê? Catequese renovada. A essa altura, se vocês tiverem dúvida disso, eu estou muito preocupada. Catequese renovada. Então, fez uma avaliação da catequese renovada. Fez uma avaliação de todo o caminho que a catequese renovada foi fazendo desde o começo do século XX. Então, chegou-se a conclusões que foram preocupantes. Por exemplo, percebeu-se que o mundo, a sociedade, o tempo hoje, o mundo, tem sede de Deus. Tanto é que tem sede de Deus que sai por aí procurando qualquer coisa que oferecer é melhor do que nada. Mas a catequese se descuidou disso. A catequese se descuidou de questões ligadas à espiritualidade e à mística. Ficou uma catequese muito pé no chão, muito importante para a época. Mas que com a mudança de tempos não dá conta mais. Porque naquela época o povo tinha outra cabeça. Era ditadura militar, nós estávamos organizando os sindicatos, as leis trabalhistas começando a ganhar força. Então, tudo aquilo fazia eco com o momento. Só que o momento mudou. Tá certo? E agora essa linguagem sindicalista ficou indigesta para o momento. Então, o mundo com uma sede de Deus
essa virada do milênio, trouxe isso. Por quê? Porque se desencantou com a razão. Achou que a razão ia dar conta de responder tudo. A razão não deu conta de responder tudo. Então falou, deve ter alguma coisa mais. Deve ter alguma outra coisa que... Vamos procurar isso. Então, quando pensaram que o mundo ia ficar ateu, foi o contrário. Foi o renascimento do sagrado. Ressurgiu o sagrado. E ressurgiu com uma força violenta. Tanto é que as igrejas neopentecostais estão lotadas. Esses padres aí que pregam essa espiritualidadezinha micha, estão cheios de seguidores. Por quê? Porque o povo procura. O que é que eu vou? Com a minha fala ou com o retrato? Com fato. Mas estão lotados. Por quê? Porque nós deixamos uma lacuna. Uma lacuna da espiritualidade. Padre Marcelo Rossi foi um dos primeiros que percebeu isso. E aí chegou cantando, neguei as mãos e dai glória a Deus. Aí foi na Xuxa, Paquitas. Eu não sou contra. Se for para levar uma boa teologia, uma boa espiritualidade, eu sou a favor. O problema é que a Xuxa olhou para ele e falou, Padre Marcelo, nós estamos com muita vontade de aprender a conversar com o cara lá de cima. Ensina-nos a rezar. Mais ou menos como os discípulos com Jesus. Aí o que o Padre Marcelo Rossi ensinou? Não. Anjinho da minha guarda, minha doce companhia. Não me desampare nem de noite, nem de dia. Santo anjo do Senhor, do zeloso e obrador. Se a ti me confiou a verdade minha, se me és, vai poder morrer. Amém. Olha a espiritualidade que ele tem para oferecer. Ela falou, eu quero uma oração forte. Ela falou, essa é uma oração forte. Então, nós não temos oferecido nada. Aí o povo vai atrás daquilo que encontra. Outra coisa, avaliamos que nós ficamos com muito medo de uma religião sentimental, uma religião intimista. Tanto é que fizemos frente à renovação carismática com força. Por causa disso, porque ela era alienante, isso e aquilo. Agora nós estamos pensando na renovação carismática do jeito que ela era 30 anos atrás, por que nós não aderimos a ela? Teria sido bem melhor do que o que está aí. Uma religião intimista, que lá, pelo menos na sua origem, ela era bíblica, ela era espiritual, agora ela é mágico pentecostal. Né? Então, uma religião intimista, nós ficamos com muito medo disso. Só que nós não percebemos a emergência da subjetividade. Aqui nós não percebemos a emergência do sagrado. O sagrado voltou com força. Aqui nós não percebemos a emergência da subjetividade. A necessidade que as pessoas estão de se reafirmar como sujeito, de encontrar resposta para suas questões. Então esse documento me ajudou a gente a perceber isso. Falar, olha gente, foi muito bom, foi maravilhoso, que bom que nós fizemos esse caminho, mas ele não está dando conta mais. Esse documento falou que a gente tem que passar de uma catequese rural para uma catequese urbana. De fato, nossa igreja só sabe fazer pastoral rural. Ela não sabe fazer pastoral urbana. Porque nós viemos da roça, dos modelos de roça. E a maioria dos presbíteros são onde matou. Lá da roça do Profundão. Porque não tem noção de como funciona a cidade. Então, o que nós
Entende? Nós não sabemos dialogar com os jovens. Nós queremos que os jovens venham para a igreja, mas a igreja está ausente do mundo dos jovens. Nós não sabemos fazer pastoral dentro das universidades. Nós não sabemos dialogar com o mundo. Por quê? Porque nós temos medo do mundo urbano. Nós temos ainda aquela mentalidade rural. E isso tem muito a ver com as SEBs. Porque as SEBs se firmaram, na maioria das vezes, em comunidades com mais força rural. Tanto é que as músicas, até hoje, as músicas é a lavadeira com sua trouxa, com sua enxada e uma ladinha entrando na procissão. Representava a gente. Representava a gente, eu não estou criticando, mas não representa mais. Não representa mais. Dona Maria não carrega mais a trouxa na cabeça, não. É uma quantidade ínfima de Dona Maria que carrega a trouxa na cabeça. Hoje a Dona Maria tem máquina de lavar, tem tanquinho. Tá certo? Então, nós estamos num outro universo. E esse estudo da CNBB começou a perceber isso. Então, falou que a gente tem que mudar o conceito de catequese. Mudar o conceito de catequese. Abandonar aquela catequese para crianças vinculada à questão dos sacramentos, para arriscar numa catequese mais ousada, numa catequese mais do nosso tempo, né? Isso tudo foi muito discutido. Claro, havia sempre quem falava, não, nós estamos entrando na onda do momento, mas a maioria das vozes entendia que o tempo mudou e que a catequese tinha que mudar. Sabe quando você sabe que tem que mudar, você sabe o que você não quer, mas você não sabe ainda o que você quer? Comparação, como diz a Concessa. Comparação. Quando vocês vão largar o seminário, vocês sabem que aqui vocês não querem mais, mas ainda não sabem o que vocês vão abraçar. Ficam vazios. Por quê? Porque viveu a vida inteira mergulhado naquele mundo. Parece que não existe mundo fora da igreja. Não existe vida fora da igreja. Então, nós estamos mergulhados numa catequese muito boa, foi a catequese renovada, que deu muitos frutos, que deixou contribuições muito significativas, mas agora ela não responde mais, nós não sabemos mais o que vem pela frente. Mas pelo menos nós já sabemos que ela não dá conta. Isso já é um bom passo. A primeira coisa para quem quer sair do seminário é saber que não quer mais. E que é possível viver fora do seminário. Bom, não estou mandando ninguém para do seminário. Comparação, como diz a Concessa quando telefona lá para a amiga Jandira dela, né? Vocês não conhecem? Concessa é próxima, pelo amor de Deus. Uma grande comediante. Bom, 2005, Diretório Nacional da Catequese. Foi muito importante para nós aqui no Brasil. É um documento, é claro, que é uma coxa de retalhos, como a gente já falou, porque senão os bispos não aprovam, os mais conservadores, mas um documento que nos ajudou muito a pensar a catequese. Primeiro, olha bem, a igreja no mundo já falou isso, mas o Brasil também está falando em 2005, que a catequese está situada no âmbito missionário da igreja. Nós já vimos isso. E não mais no âmbito sacramental. Eu contei para vocês, eu acho, que a catequese saiu do missionário da igreja. Deixa eu ver. Vai ser isso mesmo. A cabeça me pensa em duas coisas ao mesmo tempo. A catequese estava antes
propaganda aqui. Gente, isso aqui muda tudo. Que você compreende qual é de fato a função da catequese, qual é a sua essência. Ela é evangelizadora, é isso que ela deve ser. Quando que houve essa mudança? Não sou capaz de te dizer, mas foi já com o Francisco. Tá? Deve ter uns 10 anos. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Isso foi muito importante para nós catequetas, porque foi o reconhecimento da igreja de que de fato a catequese mudou de status. Daquela que está sempre submetida, subordinada aos sacramentos, para aquela que tem vida própria. É aquilo que já falei para vocês. Ainda que todas as pessoas do mundo fossem cristãs, todas já tivessem sido batizadas, todas já tivessem sido crismadas e todas tivessem feito primeira comunhão, nós ainda teríamos que continuar fazendo a nossa catequese. Porque a fé é devir, lembra? Nós nunca somos discípulos, nós estamos a caminho no discipulado. Então a catequese tem estatuto próprio, ela não pode estar subordinada aos sacramentos, como ela estava antes. Tá? Bom, outra coisa que esse documento falou, muito importante, é que a catequese deve cuidar do primeiro anúncio. Quase não se falava disso no Brasil. Isso nós já vimos nos outros documentos, que a gente chamou de núcleo duro da fé, lembra? Que é o mistério pascal. Se bem compreendido, o querigma, não o querigma como ele é compreendido popularmente, mas o querigma como o mistério de Cristo como um todo. Esse documento também disse que a catequese deve ajudar o catequizando a uma coisa tão simples, mas tão importante, o catequizando a acolher a palavra de Deus na própria vida. Pode parecer pouco, mas não é. Por quê? Porque antes a palavra de Deus era para justificar a doutrina. E você tinha que acolher o mandamento e os ensinamentos da igreja. Ou a palavra de Deus era para ler a realidade. Não se falava dessa acolhida da palavra assim. Percebe? Então, isso significa que já estamos percebendo, já estamos notando que o mundo mudou. E que as exigências são outras. E por fim, convida a gente então a ampliar o conceito de catequese. Passar de um conceito estreito, ou escrito, de catequese como preparação para a primeira comunhão, para um conceito de catequese mais amplo, uma ação evangelizadora da igreja por meio da palavra, por meio da transmissão da fé, tá? E é nesse novo conceito que nós nos situamos agora. Se algum de vocês sair daqui ainda achando que catequese é um curso para preparar para a primeira comunhão ou para a crisma, vai ser a maior frustração da professora, porque todo o esforço dela é para mostrar isso. Esse conceito não dá conta mais. E não estou falando de catequese, só de catequese de primeira comunhão e crisma. Todos esses cursinhos preparatórios para sacramentos, que também são catequese. Curso para preparar para batismo, curso de dor, tudo. Gente, vou falar, isso aí é verniz. É coisa para a igreja ver, como diz o ditado. Não tem o menor sentido, não funciona. Pai, mãe, padrinho vão lá, sentam lá, ficam a manhã inteira, um dia inteiro fazendo curso por obrigação.
porque não muda nada na vida dele. E eu fico abismada que nós não temos coragem de admitir isso. Que para a gente criar uma nova pastoral, a gente tem que admitir a falência da anterior. E admitir a falência é muito difícil. Mas nós fizemos isso a vida inteira. Como é que nós vamos declarar que isso agora faliu e não está funcionando mais? Como é que nós vamos arranjar outro caminho, né? Por fim, o terceiro documento, que é muito importante para nós aqui, que é o documento de Aparecida. O documento de Aparecida foi muito falado na época, agora anda bastante esquecido. É um documento CELAM, né? É um documento CELAM, um documento muito bom. A alma dele foi o bispo Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco. E esse documento trouxe muita coisa importante para nós. A primeira coisa importante para nós que ele trouxe foi a consciência de uma mudança epocal, ou mudança de época. Aí vocês vão falar assim, é uma mudança de tempo? É um tempo de... Não, não é mudança, não é só um tempo de mudança. Nós não estamos num tempo de mudança. Nós estamos muito mais do que isso, nós estamos numa mudança de tempos. Qual que é a diferença? Quando você tem um tempo de mudança, algumas coisas estão mudando, às vezes coisas até muito importantes. Mas o núcleo duro, o eixo, aquilo que orienta, não muda. A bússola é a mesma, vamos dizer assim. O medidor é o mesmo. Quando você tem uma mudança epocal, não mudam algumas coisas. Muda a bússola, muda o medidor. Vou dar um exemplo, né? Nos tempos anteriores, nós tínhamos um conceito de família, como aquela família rural, papai, mamãe e 10 filhos. Tá certo? Aí os tempos mudaram. Nós passamos a ter papai, mamãe, 3 filhinhos, ou 2 filhinhos, ou 1 filhinho. Mas o modelo, veja, ainda é o mesmo. Papai e mamãe. Mudou o modelo? Mudou, porque agora é uma família muito mais controle de natalidade e não obedece já à igreja nas suas regras de métodos contraceptivos. Ela já não tem mais, ela já tem horizontes burgueses de crescimento, já não está mais na roça, entendeu? Mudou, mas ainda não mudou o núcleo. Agora não, agora mudou o conceito de família. Nos dois lá o conceito de família é o mesmo, papai, mamãe e os filhos. Agora o conceito de família é aquilo que eu vi um dia numa faixa lá em Betim. Minha família, meu pai, minha mãe, minha tia, aquele que cuida de mim todo dia. Achei ótimo. Mudou o conceito de família. Pode ser meu pai, minha mãe, minha tia, minhas 2 mães, meus 2 pais, minha avó, meu padrasto, minha madrasta, meu irmão mais velho. Por quê? Porque agora nós temos várias configurações familiares. Agora vem cachorro com o irmão. Pois é, agora até os bichos pet ganham o sobrenome do patrão. Eu tenho uma amiga cujo cachorro morreu, foi enterrado no jazigo de família com o sobrenome da família. Chega aqui de funerária, dá os pêsames, como se fosse o membro da família. Não vou concordar, porque bicho não é gente, mas vou entender. De fato, agora o animal de estimação ganhou um lugar, um espaço do afeto que nós temos que respeitar. Porque com o afeto dos outros nós não podemos mexer. É uma coisa muito sagrada para a gente ridicularizar. Entendeu? Agora, não
posso concordar essa transferência de afeto. Que uma coisa afeta humano, outra coisa afeta animal. Eu mesmo tenho um bicho, uma cachorra, mas sei que ela é uma cachorra, não pediu sobrenome, pelo menos. Mas vejam, mudou agora o medidor, percebe? Qual que é agora o medidor para saber se é família ou não? É se tem um homem, uma mulher e os filhos? Não. Agora é saber se tem amor e cuidado. Se tem amor e cuidado, pode estar completamente fora do padrão que nós conhecemos. Mas é uma família. Tá certo? Ora, então a igreja começou a tomar consciência disso, dessa mudança epocal. E isso foi muito importante, isso é muito importante para fazer pastoral. Outra coisa, que como ela viu que mudou a época, então ela fala que não se pode mais transmitir a fé como no passado. Professora, eu acho interessante quando a senhora fala desse segundo tópico aí. Ontem a gente foi na casa de um dos nossos irmãos lá em casa e a irmã dele trabalha com confeite de bolo. E aí tem uma pessoa, né, que ele teve um filho e esse filho fez um mês, aí foi comemorar esse um mês de vida dessa criança com um bolo de uma igreja. E cada mês vai ser de uma igreja quando ele crescer, ele vai escolher. Aí veja a mudança epocal. Olha, antes, qual era o valor? A religião. Agora, qual é o valor? A liberdade religiosa. Ela vale mais do que a própria fé. Então, houve uma mudança muito grande. Porque antes você podia mudar de religião. Você era católico, ou era batista, ou era Assembleia de Deus, ou era da Umbanda. Mas você tinha uma agregação, você congregava no lugar, você tinha uma pertença. Agora não, mudou a bússola, tá vendo? Mais importante a liberdade religiosa do que a própria pertença a uma religião. Então é importante a gente saber ler essas coisas e não ficar contra elas. Porque não adianta a gente ficar contra. Eu sou contra a liberdade religiosa, é mais importante que a religião. O meu querido, o mundo não está te perguntando se você é contra ou se é a favor. O mundo só funciona. Eu sou contra o casamento gay. Pô, se ninguém te pedir em casamento. Se alguém te pedir em casamento, você diga, sou contra, não aceito. Se ninguém te pedir, você não tem nada com isso. O mundo funciona sem vocês. Vou dar um exemplo aqui da Mael. Mael é da Assembleia de Deus, né, Mael? Toda vez que a gente pensava em Assembleia de Deus, necessariamente a gente pensava numa mulher com cabelo já embaixo da bunda, quando ele conseguisse crescer, não podia cortar, e de um vestido nas canelas. Agora a Mael está toda. Cabelinho, moderno, calça comprida, camiseta do Cruzeiro. É para nós aqui o símbolo da mudança epocal. Vocês pensam que é só a roupa que mudou, que é só o cabelo? Não. É porque a Assembleia de Deus chegou à conclusão que ninguém mais entraria, nem um jovem, se continuasse do mesmo jeito. Porque os tempos mudaram. Perceber isso, nós precisamos notar isso e compreender o mundo, porque como disseram lá os bispos aos católicos franceses, show nostalgia. O passado ficou lá atrás, gente. O mundo hoje é tão digno de Deus quanto qualquer outro tempo, né? Então, o documento Aparecida vai nos ajudar nisso. Ele vai nos convidar a recomeçar a partir de Cristo. Vou desviar. Vou ficar
Eu não sei se na Assembleia de Deus da Maíra ainda é assim, mas lá na minha cidade só tinha igreja católica e Assembleia de Deus, quando eu era criança. Só. Não tinha outra. Tá certo? É. E era assim, na igreja católica se tocava o órgão e na Assembleia de Deus se tocava hinos com instrumentos de sopro normalmente. Pistão, não sei o que, era uma marcha mesmo. Tipo uma orquestra. Agora, a Assembleia de Deus que eu conheço, está tocando guitarra, bateria, percebe? Vejam, são pequenas mudanças que a gente tem que saber ler, que a gente tem que saber ver, tem que saber notar, né? Então, agora o tempo mudou. Nós temos que recomeçar a partir de Cristo. O que quer dizer isso? Voltar às fontes cristãs. Quando eu falo voltar à fonte, gente, não é voltar a Pio XII, Pio XI, Pio X, a Leão, não sei quanto, a Inocêncio V, não é isso. Voltar às fontes é voltar às fontes mesmo. É lá em Cristo, é lá nos discípulos, é lá nos nossos primeiros pais. Porque é fácil voltar 3 séculos e ficar parado. Difícil aí nas origens, muito mais exigente, né? A Aparecida assumiu aquela linguagem que nós já falamos, que veio dos bispos da Espanha, sair da pastoral de que mesmo, gente? Da manutenção. Eu quero ver quando vocês forem presbíteros, vocês que vão ser presbíteros, que Maria vai ser pastora, se vocês vão manter a pastoral da manutenção. Alguém falou aqui comigo assim, fim de semana a gente não tem tempo de nada, o povo quer ser ouvido, o padre pode dar a missa para outra. Eu falei, quando vocês forem padres, vocês também vão fazer a mesma coisa, vão correr de uma missa para outra. Pastoral da manutenção, nós já falamos quais as 2 pernas dela, lembram? Que é o que a gente mantém nas paróquias. Infelizmente, o que cresce nas nossas paróquias? O Receito de Jericó é o texto dos homens. É triste, mas é verdade. Você não vê crescer uma celebração mais viva, mais participativa, até porque os padres não sabem fazer, né? Mas você não vê crescer uma formação que não seja um curso de seminário, porque isso aí não vale, né? Esses cursos de teologia que tem aí é um curso seminarístico reduzido, piorado. Não é isso não. Curso mesmo profundo de espiritualidade, para resgatar, para dar ao povo força para viver, como a gente contou aqui outro dia. Né? Então, sair da pastoral da manutenção. Outro dia eu fui fazer uma palestra no IPESP lá em São Paulo. Eles falaram, mas como sair da pastoral da manutenção? O que nós vamos pôr no lugar? Eu falei, não tem tanta coisa para pôr no lugar. Meu amigo padre está lá reformando a paróquia. A primeira coisa que eu falei para ele, faz uma sala de cinema. Faz uma sala boa para projetar filmes, para trazer o povo para vir todo sábado e domingo, ver filme e depois fazer um debate, discutir e tomar um café juntos e criar consciência por meio da arte. Faz uma noite sarau de poesia, de coisa bonita e por meio da arte. Vamos evangelizar o povo. Transforma a sua paróquia num espaço de convivência, de convivialidade, de fraternidade, de comer junto, de estar junto, de troca, de partilha. Não temos mais. Gente, hoje nós não temos nem violonista para as igrejas. Quem está tendo aí num grupo para cantar está pagando. Porque a igreja que era a igreja era entre a dona da arte. Agora não tem arte nenhuma mais não. Mas nós ensinávamos violão, nós tínhamos
banda na igreja, nós tínhamos teoria musical, não tem mais nada. Como é que nós queremos que eles vejam se a gente não faz investimento? Né? Eu tive um amigo padre que já faleceu, tocava muito bem. Primeira coisa que ele fazia quando chegava na paróquia, ele falava: gente, quem quiser aprender violão, eu venho ensinar. 2 vezes por semana. E onde ele passava, ele deixava uma equipe de música maravilhosa. Ele ensinava a tocar, cantar, reger, fazer. Se nós não sabíamos, contratamos alguém. A maioria dos seminários agora não tem nem gente para cantar e tocar mais nas missas dentro do seminário. Porque não tem investimento. Eu fui outro dia a uma paróquia, a uma casa, alguém me falou: quando fulano agora sair, porque ele não vai sair, nós estamos sem ninguém para cantar e tocar. Então, vejam, nós temos que sair da pastoral da manutenção, nós temos que arriscar, nós temos que acreditar em novos modelos. Nós não podemos ter medo, não. Medo de reunir um monte de mulheres e de falar para elas não serem submissas aos maridos. Medo de apoiar as feministas. Por que nós estamos com medo de apoiar elas? Elas estão todas fugindo da igreja. E só estão ficando com as mamarias patetas lá, que só está falando. Não estou falando mal delas, vê se vocês entendem. Estou dizendo do resultado da nossa formação. Nós nunca tocamos na liturgia sobre o tema do feminicídio, do estupro, da violência à mulher. Estamos lá falando da Virgem Maria. Alguém está interessado em seguir a Virgem Maria? Vamos falar a verdade. Me desculpa, eu não estou desprezando, não. Eu estou dizendo que nós não dialogamos com o mundo. Eu acho que vocês ficam escandalizados com o professor. Não ficam? Mas vocês têm que entender que o mundo mudou. Como vocês vivem dentro de uma redoma de vidro, que é a redoma da religião. Na minha comunidade, a gente criou um grupo com as crianças que se chama Oratório do Padre Carlos, que é do nosso fundador. Como é que chama? Oratório do Padre Carlos. Aí é uma manhã com as crianças. Quando a gente colocou a proposta, as catequistas mais idosas ficaram assim: a gente vai dar catequese depois vamos fazer? Por causa disso, a gente tem que pegar o livrinho para fazer. Isso é uma manhã mais livre, que as crianças vão no brinco, a gente serve café, depois do almoço, elas ficam muito toda com a gente. Né? E aí a gente conseguiu atrair as famílias dessas crianças também, para que elas possam participar e ajudar a gente. No primeiro encontro a gente colocou: a gente vai fazer. A gente esperou as pessoas assim. Então veio mãe que ajudou a fazer almoço, ajudou a cuidar, e a gente está com 68 crianças. Pois é, tem que arriscar no novo. Se é esse caminho, se é outro, nós vamos descobrir fazendo. Professora, e aí participações de crianças evangélicas, não só crianças católicas. Então a gente abre para a comunidade. Pois é, ecumênico, dialogar todo mundo, conviver todo mundo junto. A catequese do trabalho acolhe todo mundo. Batizado, batizado, crismado, tudo na mesma turma. Evangélico, tudo na mesma turma. Por quê? Porque nós vamos voltar às fontes. Não importa o sacramento. Veja, eu trabalhei uma época aqui, cheguei a fazer uns 2 ou 3 encontros, mas depois não tive paróquia que apoiasse, uma iniciativa que chamava Conversa de Comadres. A gente fazia um chá, um café bem feito, com muito lanche, bem gostoso, e convidava a mulherada para discutir temas ligados à questão feminina. Feminicídio, assédio. Levava psicóloga para palestrar. Levava palestra, psicóloga, levava cantora que só canta música de mulheres, como as pessoas falam, recitava poesia, mulheres para dar testemunho de como superar a violência. Eu conheço um padre jesuíta que na paróquia dele lá na Itália, o maior investimento deles não é em catequese nem nada, é estar com a juventude, fazer acampamento com os pais, claro, não mais com esse negócio de assédio hoje,
fazer acampamento, gincana, esporte. A paróquia, ele construiu um centro esportivo ao lado da paróquia, para atrair os jovens. Gente, não é atrair com interesse de depois doutrinar, não. É atrair para ele estar num bom ambiente. Você vai querer ficar conosco, você vai querer ser católico, é outro problema. Nós temos que trazer do mundo das drogas, do mundo aí, para vir, para poder participar, para ter opção, para ter trabalho, para vislumbrar, para ter cursinho, para ter isso, para ter aquilo, percebe? A gente estava conversando no seminário esses dias sobre como que a gente não consegue chegar na juventude enquanto arquidiocese no sentido do Colégio de Santa Maria Minas, né? Que é uma rede muito grande de colégios, tem muitos alunos, vários colégios, mas que a gente não consegue de maneira forte chegar nessa juventude, porque eles estão lá dentro da nossa escola, no nosso colégio, sob nossa direção por isso, e a gente não consegue com eles lá dentro. Depois vão virar Nicolas, que vão, o deputado que vai ser da extrema direita, formado aqui na PUC Minas e nos colégios de Santa Maria. Entendeu? E que vão difundir a perversão. Então, veja, nós temos que arriscar uma pastoral que não seja sacramento e piedade. Como? Uai, nós temos que ter inteligência e começar a tentar pequenas coisas, né? Isso o documento Aparecida nos convidou. A outra coisa é que o documento de Aparecida falou já de uma catequese permanente. Isso foi muito importante, porque não se falava de catequese permanente, só se falava de catequese ocasional, quer dizer, uma catequese para os sacramentos. Então a igreja começou a falar de uma catequese permanente. Ora, o documento de Aparecida, então, contribuiu muito mesmo, tá? Para ajudar a gente. Aí, eu não sei se eu coloquei número, se eu coloquei letra, agora nós vamos para os teólogos. Deve ser 3.2, né? É 3.2. Vamos ver alguns teólogos e catequetas do Brasil. Eu só vou citar, porque senão vocês passam por um curso de catequese e nunca ouviram falar de Padre Grun. Eu acho uma ofensa. Como é que alguém passa por um curso de teologia, fez catequética e nunca ouviu falar de um sujeito desse? Então eu só vou passar rápido, tá? Ó, eu queria citar aqui alguns nomes. Essa aqui ainda está viva, até onde eu sei. Inês Brochius. Ela é de origem da Holanda, radicada no Brasil e deu a vida toda pela catequese. Deve estar com uns 95 anos, 93. Uma mulher que deu a vida pela catequese. E tem um artigo dela muito curioso. Ela é do tempo do Vaticano II, da renovação catequética. Mas já nos últimos artigos dela, ela fala assim: foi muito bom o que nós fizemos. Mas não basta não, nós temos que descobrir um novo caminho. Eu gosto quando esses mais velhos admitem isso. Porque eles são, vamos dizer assim, o papa da catequese nossa, aqueles que pensaram a catequese, que deram a vida pela catequese. E eles mesmos estão admitindo. Ela fala, por exemplo, nossa catequese deixou muito a desejar na espiritualidade. Então agora estou buscando qualquer espiritualidade por aí. Né? Tem o Wolfgang Grün, não confundam ele com o Grün dos livros, Anselmo Grün, é Wolfgang. O Padre Grün, ele é salesiano. E ele tem, eu segui o caminho dele, ele é biblista e catequeta. Ou eu como ele. Não, quem sou eu para ser como, né? Mas eu digo assim, ele se dedicou a essas duas coisas, Bíblia e catequese. E eu entrei aqui no Instituto pegando as disciplinas dele. Depois a Bíblia, depois a catequética. O Grün foi a alma
catequese renovada, documento 26 da CNBB. Morreu há pouco esse ano. Tá? Acho que foi esse ano, o ano passado. Mas tem pouco tempo, não tem um ano que ele morreu ainda. Tá? E o Gruen, ele escreveu um artigo, no fim já da sua vida também, que ele usa uma expressão que eu gosto muito. A catequese hoje, já falei ela aqui para vocês hoje, não pode mais se dar por satisfeita em burilar a fé. Ela tem que propor a fé. Burilar a fé, o que é burilar? Burilar um diamante para ele ficar brilhando. Ele já está ali, é só dar o brilho. Tá certo? Para que ele apareça todas as suas 1000 facetas. Agora, propor a fé quer dizer que ela não existe ainda. Você está oferecendo. Então, o Gruen já nos ajuda nisso, né? Tem um que ainda está vivo, que é o que sobrou, é o Luiz Alves de Lima, o professor Nogueira. Ele é salesiano, deu aulas de catequética muito tempo, estava na minha banca de doutorado. Ele deu aula de catequética muitos anos na Unisal, em São Paulo. Agora o Unisal fechou também, fechou. E o Luiz Alves de Lima, vamos dizer assim, ele passou de tudo um pouco, e tem a mão dele em cada um desses documentos aí também. Tem um outro catequeta muito importante, que a gente quase nunca ouviu falar dele, Juan Ruiz de Gopeg, que era jesuíta e morou aqui em Belo Horizonte. Olha, Inês Brochos, Belo Horizonte. Gruen, Belo Horizonte. Gopeg, Belo Horizonte. A catequese aqui já foi do topo, gente. Agora vocês vão ver na visita que vocês vão fazer que a coisa está... Tá? E o Gopeg, ele nos ajudou a trabalhar a experiência cristã de Deus na catequese. Tanto é que ele criou um método de catequese chamado catequese narrativa, cuja preocupação é essa, a experiência cristã de Deus. Ou melhor, ele entendeu que os tempos mudaram. Você não pode mais só preparar para os sacramentos, tá vendo? Então, ele já tentava um trabalho diferente. E tem ainda no Brasil alguém que é muito importante para a catequese, mas não é catequeta, que é o Joel Portela, que é bispo do Rio de Janeiro. Por que eu ponho ele aqui? Agora ele não tem mais uma presença nesse sentido. Mas antes dele ser bispo, ele fez o trabalho dele de doutorado nesse tema, mudança epocal. Tanto é que quando o documento de Aparecida saiu, o Joel Portela escreveu para tudo quanto é revista sobre essa mudança epocal, que era a área dele, mostrando como que o mundo mudou, logo a ação da igreja tem que mudar também. Então ele mostra as mudanças, por exemplo, antes o mais importante para nós era a ética, hoje o mais importante é a estética. Não, isso não quer dizer que é ruim, se vocês entendem. A estética também tem valor. Mas do jeito que nós estamos fazendo, a coisa é complicada. Antes nós dávamos mais valor a tal coisa, agora nós não. Ele vai fazendo essas passagens e mostrando como que o mundo mudou. Logo, se o mundo mudou, a catequese tem que mudar, né, gente? Seria uma burrice a catequese continuar a mesma. Eu sei que apesar da gente falar, depois quando vocês forem para as paróquias, muitos vão fazer igualzinho o padre que eu disse lá na Paulus. Estava eu na Paulus e tinha um ex-aluno lá. A Paulus é que publicava a minha coleção antes de eu ter editora. E o padre comprando um monte de coisa, meu aluno falou: ô professora, vem cá, tem um padre aqui, quem sabe me apresentar a sua coleção de catequese para ele. Aí eu falei: uai, você apresenta e se quiser me chama. Aí começou a conversar com o padre, aí o padre estava comprando texto, objetos devocionais, normalmente. Aí eu falei para ele assim, ele me chamou, eu falei: oh, prazer, estou com qual paróquia e tal. Pois é, o senhor, ele falou assim: o senhor é autor da coleção? Eu falei: sou. Ele falou: parabéns. Eu falei: que coleção que o senhor usa lá? Qual material? Ele falou: olha,
Lá é o seguinte, eu dou total liberdade às catequistas. Elas usam o que elas quiserem. Porque eu acho que tem que dar essa liberdade. Quase que eu perguntei para ele, engraçado, mas não dá para elas a chave do cofre, a senha do banco. Esse tipo de liberdade não dá. Gente, ele não sabia nem qual material usava. Tá certo? É assim, você delega, você terceiriza a catequese que nós falamos. Ao invés dela ser uma preocupação da comunidade eclesial, ela se tornou agora uma preocupação de um grupo de catequistas. Isso é péssimo. Quem é a evangelizadora? Nós já falamos aqui. A comunidade eclesial, a igreja. Então é muito estranho isso. Você nem saber que material que usa. Aí elas usam o que elas quiserem, com toda liberdade. Dá toda liberdade, elas vão passar um vídeo do Paulo Ricardo. Ou então elas vão rezar o texto no fretinho. É isso que elas vão fazer. Porque é o que elas sabem fazer, coitadas. Eu morro de dó. Né? Um dos problemas da implantação do biométrico de catequese é exatamente esse. O padre com que eu trabalhei muitos anos numa paróquia, 6 anos, organizando a catequese na paróquia, na diocese toda, em toda a roça, em todo lugar. Ele falava, sua catequese é maravilhosa, funciona perfeitamente, ela flui depois que está implantada. Só tem um problema, ela é cara. Eu falava assim, como assim, cara? Não, porque você exige que a gente compre todo o material. Eu falo, claro, mas a obrigação de evangelizar não é do catequista, é da comunidade eclesial. Então é ela que tem que comprar os livros, ela que tem que comprar o material, que vai usar para fazer as dinâmicas, as brincadeiras, ela que tem que custear o curso de catequese, ela que tem que custear a festa dos catequistas, o encontro com os pais. Por quê? Porque é para isso que a igreja arrecada dinheiro, para transmitir a fé, para difundir a fé, e não para botar uma internet de última geração e comprar um carro 0 quilômetros. Entendeu? É para isso que é o dinheiro. Então, é preciso que a comunidade eclesial assuma seu papel evangelizador em todos os sentidos, inclusive no bolso. Ó. Não é à toa que o mandamento, já disse a vocês, né, vocês devem ter estudado também isso no Pentateuco, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Originalmente, qual é a palavra? Posses, ou melhor, com todo o seu bolso. Porque enquanto não converteu o bolso, não converteu de fato. Tá certo? Isso é muito difícil. Então lá é antigo, mas a gente tem dificuldade para subir. Né? Bom, só um respirozinho. Bom, eu espero, com essas 2 aulas, tê-los convencido, uma tentativa de convencê-los, de que os paradigmas catequéticos que nós temos aí não são suficientes para o nosso momento. E que não só eu penso isso, mas a igreja chegou a essa conclusão nos documentos. Na prática, é diferente. Porque, como disse o bispo, essa também é uma piadinha boa. Trabalhei com o bispo 6 anos. Gente boa, me chamava de filhinha. Muito carinhoso comigo. Aí, nós organizamos a missa das crianças lá. Funcionava perfeitamente. Fizemos os roteiros, ano A, B, C. Naquela época tinha aquele livrinho da CNBB que depois foi caçado por D16. Missa com grupos populares e crianças. Te dava liberdade para mexer na missa toda. Era uma maravilha. Aí, fruto da renovação litúrgica do Vaticano II. Aí um dia aconteceu um problema lá que alguém revelou alguma coisa. Aí eu olhei para ele, peguei o documento, era um documento, né? Era um estudo, documento azulinho. Falei aqui, olha, não tinha sido caçado ainda. Olha aqui, eu estou seguindo o documento que vocês aprovaram no CNBB.
Ele nunca me deu filhinha, ele fazia assim. Filhinha, nem tudo que a gente aprova a gente põe em prática. É triste, mas é verdade. Veja, ele falou assim, como a Carolina, rindo ainda. Nem tudo que a gente aprova a gente põe em prática. Estou falando das professora, nem tudo que a gente estudou, a gente foi lembrar. Bom, então agora nós vamos começar a falar dos paradigmas catequéticos. Propriamente. Aí deve ser o livro 3, eu acho. Obrigada. Os paradigmas catequéticos. Vocês já entenderam, acho, na aula passada, o que é um paradigma. Um paradigma é um arcabouço do pensamento, uma coisa que envolve uma epistemologia, uma capacidade de pensar, um caminho do pensamento, que surge para ressignificar as coisas. Nós demos o exemplo de Freud, lembra? Como paradigma agora do ser humano a partir do inconsciente, que antes não tinha. Né? A física de Newton é um paradigma. Antes de Newton explicar que o mundo era uma engrenagem que roda assim, tudo conectado, a gente não entendia, não sabia por que os pés ficavam grudados no chão. A gente não conhecia a lei da gravidade. Então ele teve um outro modo de explicar a vida e o mundo. Né? Então, agora, um paradigma catequético é um outro modo de ver a catequese, de explicar, de procurar outras bases para a catequese. Então, nós vamos falar de 3 paradigmas. Isso aqui, eu sinto muito, vai cair na prova. O que eu falei até a aula passada, eu estava tentando ensinar vocês a pensar. Agora é mais do que isso. Vou exigir isso aqui na prova. Tem que saber os 3 paradigmas, de cor e salteado, assim para baixo, baixo para cima. O primeiro paradigma é o paradigma da cristandade, ou o paradigma que nós chamamos de tradicional. O segundo paradigma é o paradigma que nós chamamos de paradigma da modernidade. E o terceiro, que é o que nós estamos procurando, é o paradigma da pós-modernidade. Nós queremos encontrar um novo jeito de fazer catequese. É aqui que nós queremos chegar. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, cada um desses paradigmas, cada paradigma é composto por 5 campos do saber que a gente fala. Está tudo lá no meu livro. Ou melhor, tem 5 campos do saber que interagem para formar um paradigma catequético. O primeiro campo é o campo teológico. Claro, uma catequese depende da teologia que eu estou transmitindo. Por que eu posso dizer que, apesar do Frei Gilson usar todas as redes sociais e saber se comunicar muito bem nas redes, ele está no primeiro paradigma e não no terceiro? Porque a teologia dele é uma teologia do primeiro paradigma. Depois eu vou explicar isso para vocês. Ele usa recursos pós-modernos. Ele usa instrumentos pós-modernos. Mas a sua catequese é pré-moderna. Porque eu posso usar os instrumentos e transmitir a mesma coisa de antes.
Então, o primeiro campo é o campo teológico. Então, vai depender da teologia. Logo, então, vamos ver se vocês são inteligentes. Vocês já deduziram. Quantos tipos de teologia eu vou poder ter aqui no nosso arcabouço? Olhem aqui para o quadro. 3. Um para o primeiro paradigma, um para o segundo, um para o terceiro. Concordam? Beleza? Então, pensando direitinho. Bom, mas não basta só o campo teológico. Eu tenho que olhar o campo sociológico. Aqui é o tipo de teologia, aqui é o tipo de quê? De sociedade. Quantos tipos de sociedade eu posso ter? 3. Uma que favorece o primeiro paradigma, uma que favorece o segundo paradigma, uma que favorece o terceiro paradigma. Letra C. Outro campo do saber que interage é o campo antropológico. Ou seja, aqui é o tipo de teologia, aqui é o tipo de sociologia, aqui é o tipo de quê? De ser humano. Com qual ser humano que eu estou lidando? Eu também vou poder ter quantos? 3. Letra D. Aqui eu vou entrar com o campo eclesiológico. Ou melhor, o tipo de igreja que sustenta esse paradigma. 3 também. E letra E, o tipo de pedagogia com o qual eu trabalho. Também 3 pedagogias. Ora, vamos começar aqui com o campo sociológico. No campo sociológico, tipo de sociedade, quais os 3 tipos de sociedade que vocês acham que a gente poderia ter? Uma tradicional ou pré-moderna, que é a da cristandade, o modelo da cristandade. Depois eu posso ter uma outra que é moderna. E depois eu posso ter uma que é pós-moderna. Tranquilo até aí? Vamos devagarzinho que vocês vão ter que assimilar isso. Ora, para uma sociedade pré-moderna, que tipo de indivíduo ou de ser humano eu tenho? Que tipo de indivíduo que eu tenho? Que tipo de pessoa, que tipo de ser humano? Me ajudem a pensar. Ele é mais um sujeito autônomo? O pré-moderno? É a questão do teocêntrico, não? Oi? A questão do teocêntrico, onde Deus está no mundo. Está ligado a isso, a questão de ser teocêntrico. Que mais? Seria um modo supersticioso, não? Supersticioso? Um pouco. Se a instituição for, vai ser também. Emocional, claro. Devocional, religioso, tudo certo. É ligado ao sujeito coletivo. Coletivo? Você acha que esse aqui é coletivo? Não sei se a palavra é boa, coletivo. Porque coletivo pode ter 2 conotações. Pode ter um coletivo que luta pela coletividade e pode ter um coletivo daquele que é agregado a uma comunidade. Esse primeiro, então, ok, é o que nós chamamos de indivíduo parceiro institucional. Então veja que
alguém falou que ele é teocêntrico, porque ele se identifica com qual instituição? A igreja. E aí você falou que ele agrega, ele está agregado, porque ele só se identifica naquela instituição. A maioria de vocês ainda são parceiro institucional do seminário da diocese de vocês. Não estou porque vocês são parceiro institucional, nem que seja ficticiamente. Porque na prática, o superior de vocês já reclama que vocês não vestem a camisa da instituição. Provavelmente. Antes a gente renunciava a tudo, agora vocês não é assim? Vocês não sacrificam um dia de folga mais porque quer ir ao cinema. Antes a gente sacrificava, antes a gente dava a vida, né? Então, mas teoricamente vocês são parceiros institucional. Na prática não são, mas teoricamente são. Vocês estão acoplados a uma instituição, pensam como a instituição, dão respostas positivas à instituição, que se der negativa está fora. Então vocês têm como é que eu faço? Uma pertença quase que mecânica, concorda? Que tipo de indivíduo é o indivíduo da sociedade moderna? Cientificista. Como? Cientificista. Tem a ver com a ciência. Como? Racionalista tem a ver, ele é um indivíduo, tem a ver com uma outra característica que eu já falei aqui quando você comentou. O subjetivismo, será? Tem a ver com a subjetividade, mas não com a subjetividade ainda da pós-modernidade. Questionador. Com mais? Autônomo, o que mais? Complexo vai entrar aqui no terceiro. Pense lá nos anos 70, 80. Como é? Militante. Rebelde. É revolucionário. É a primeira característica dele. O sujeito moderno quer mudar a igreja. Tanto é que veio o Vaticano II. Quer mudar as leis trabalhistas. Quer mudar as condições de trabalho. Quer mudar, tá vendo? Ele quer mudanças. Então a gente chama ele de ator social. Ou melhor, ele tem um papel na sociedade. E ele desenvolve esse papel. Ele milita, ele vai para a rua, ele questiona, ele é preso, ele é torturado, mas ele quer mudar. Ele não se conforma. Bem diferente de hoje. Nós até vamos para a rua. Mas não é mais como um ator social como os antes. Tá certo? Então agora, e o indivíduo pós-moderno? Como que ele é? Bem, complexo. Mas aí a palavra ainda não... Ele é um indivíduo... Vamos tentar, vamos pensar. Eu gosto quando vocês estão pensando. Vamos chutar, vamos pensar, vamos falar. Imediatismo. Tem um pouco a ver com individualismo? Tem um pouco a ver, mas não é com individualismo ruim, entendeu? Não é com aquele individualismo que a gente condena. Ah, o sujeito hoje é individualista, tudo dele é individualista. Não. Ator social é passivo social. Passivo social? Eu vou ajudar porque isso aqui é mais difícil. A gente chama ele de indivíduo sujeito de si. Tá vendo que tem a ver com o individualismo? Mas não é no sentido negativo, aqui é sentido neutro. Por que ele tem que ser indivíduo de si? Porque o mundo agora ficou complexo. Antes, se alguém perguntasse, quem é você? Eu sou Solange, filho de Eugênio Zica.
esse exemplo aqui. Por isso aqui, meu filho, eu tinha a porta aberta para fazer o que eu quisesse na minha cidade. Agora, quem é você? Eu ligo. Quando minha irmã estava viva, eu vivi muito isso. Eu cuidei dela, 17 anos, eu era tutora dela. Então alguém ligava, estou falando com Solange? Eu falava, tá. Qual Solange? Eu falava, depende. Se for da PUC Minas, que está me ligando, é Solange professora, pode falar. Se for da rádio, que está entrevistando, que é uma professora para dar uma entrevista, é Solange professora. Se for alguém que quer comprar a coleção de catequese, é Solange escritora. Se for alguém do hospital, é Solange irmã de Maria Angélica. Se for lá da procuradoria, lá da questão da defensoria pública, é a tutora da minha irmã. Então, a gente tem muitas facetas agora. Se está ligando uma colega do forró, é Solange da dança. Percebe? A gente agora tem muitas faces. Por quê? Porque agora nós temos que ser sujeitos de nós mesmos. Porque antes era dado quem eu era. Agora não é dado mais. Eu tenho que construir a subjetividade que chama. Então, vejam, vocês estão lidando agora nas paróquias, não mais com parceiro institucional. A Dona Maria e o Sr. Zé do Texto dos Homens e a Dona Maria lá do Frei Gilson, eles são parceiro institucional ainda. Ainda. Porque convém a eles que estão buscando uma cura, um milagre, uma coisa. Tá? Na hora que eles veem que não resolveu, eles já não são mais parceiro institucional, não. Eles vão para outra instituição. Vocês não estão lidando mais com o apoio social da PJ, da pastoral operária, dos movimentos sindicalistas. Sobrou pouco disso nas paróquias, que antes era a alma da paróquia, era isso. Tanto é que esses movimentos sindicais e todas as conquistas que nós temos no Brasil saíram das igrejas de São Paulo, de Dom Paulo Evaristo Arnes e outros. Todos eles passaram e nós temos até hoje muitos deles nos se apresentando aí no poder, lutando pelos nossos direitos, foram formados na PJ e nas pastorais sociais. Mas sobrou pouco. Tem um grupo lá de fé política, tem um grupo de não sei o quê, mas é pouca gente. A maioria é sujeito de si. O que quer dizer isso? Eles vão à paróquia. Se agradar e ajudar eles a afirmar a sua subjetividade, eles ficam. Se não ajudar, na primeira oportunidade que tiver, eles vão para outra. É o que a gente chama hoje, não mais de fiel. É o católico que não é mais fiel. Hoje a gente falava, nós temos tantos fiéis na paróquia. Dizia assim, que era fiel mesmo, era fidelizado. Agora são peregrinos. Andam aqui e ali, de paróquia em paróquia, de religião em religião. Então, se mudou o sujeito, tem que mudar a pastoral. Ok? Vamos para o campo teológico. No campo teológico, nós também temos 3 tipos de teologia. Na próxima aula eu vou cobrar isso aqui já, tá? Você tem que saber isso. No campo teológico, nós temos 3 tipos de teologia. Nós temos uma teologia que a gente chama de teoderivada, quer dizer, cujo centro é Deus Pai. Ela é descendente. Tudo vem pronto. Era a teologia da cristandade. Não era assim, gente? Por que é assim? Porque é assim. Pronto. Porque está na Bíblia, porque Deus falou, porque Deus revelou para a igreja, porque a igreja diz que é. Pronto. Por que quem está em segunda união tem pecado? Porque a igreja diz que ela, para ela, o matrimônio é um sacramento. Então, quem não está fora do sacramento, percebe? Era teoderivada. Tudo girava na figura de Deus Pai, que botou tudo pronto.
modernidade, do Vaticano II, é uma teologia que a gente chama de Cristo derivada. Ou melhor, ela já está centrada na figura de Cristo. Ela é ascendente em vez de ser descendente. Ou melhor, você olha para Cristo e sabe quem é Deus. Aí, isso contribuiu muito a Deivero. A Deivero diz: Jesus é a máxima revelação do Pai. Nós só sabemos quem é o Pai olhando para Jesus, para Cristo. Então veja, não é assim. Como Deus é poderoso, Jesus é poderoso. Então Jesus pode fazer qualquer milagre. Esse é até o derivado. A Cristo derivado é o contrário. Como Jesus demonstrou amor, Deus é amor. Como Jesus ensinou que a gente tem que perdoar, que a gente tem que viver como irmãos, então, vejam, tudo que diz respeito a Deus diz respeito à comunhão. A Santíssima Trindade é uma comunhão de amor. Percebe como que inverteu a lógica ou não? Tranquilo isso? Dá para ver? Né? Ela é Cristo derivada. Aqui você lê os evangelhos de forma crítica. Você lê os evangelhos e fala: gente, nós não podemos ler os evangelhos como se estivesse lendo um livro de biografia de Jesus. O evangelho não é uma biografia de Jesus. Porque se for uma biografia, há incoerência entre eles. Nós não podemos assumi-los então como inspirados. Já dei exemplos aqui para vocês. Né? Não é uma biografia de Jesus. É um relato de fé de uma comunidade que fez uma experiência do Cristo ressuscitado e está querendo transmitir a fé. Então esse é o Cristo dessa comunidade. Não se tela. Só para vocês já estudaram Mateus e Marcos? Não. Quando vocês estudaram Mateus e Marcos, vai ficar muito claro. Para Marcos, Jesus é o Messias inesperado. O Messias às avessas. Tanto é que em Marcos, Jesus não admite ser chamado de filho de Davi. Isso aparece 2 vezes só e ele parece que não gosta do título. Em Mateus, Jesus é o filho de Davi. Ele é o Messias esperado, é o filho de Davi. Tanto é que nasceu em Belém, Mateus levou ele para nascer lá em Belém. Colocou ele como filho de Davi 3 vezes, porque ele fez 3 gerações de 14 nomes, 14 é o número de Davi na genealogia. Tá certo? Quando Jesus vai proclamar o sermão da montanha, ele faz ele parecer com Moisés, que também tem a ver com o Messias esperado. Então, ou ele é Davi, ou ele é Moisés em Marcos. E Marcos não. Jesus é totalmente o Messias inesperado, o Messias às avessas. Tanto é que ele fala assim: eu vou morrer, eu vou isso, porque ele fala, Marcos coloca isso lá, né? Eu não sei o que, eu não sei o que. Aí Pedro chama ele de lado e fala: de jeito nenhum, mestre, que o senhor vai fazer isso? Que coisa, não pode. O que Jesus fala para ele? Já vou corrigir para vocês já saberem quando tiver lá. Vai para trás de mim, Satanás. Não é afasta de mim, está errado. Afastar e manda embora. Jesus manda ele voltar para o lugar de discípulo. Ele veio e ficou do lado de Jesus. Volta para o seu lugar. Você não entendeu nada. Eu sigo à frente, você vem depois. Chamou de Satanás, aquele que está contra o reino. Por quê? Porque ele não entendeu que Jesus é o Messias inesperado. Ele queria um Messias glorioso. Como você vai morrer na cruz? Não pode. Nós estamos esperando um Messias glorioso. Então, a gente passa a ler os evangelhos a partir de Cristo e entender. Marcos tem uma cristologia, Mateus tem outra cristologia. Elas são contraditórias? Não. Elas são complementares. Ambas são lindas, mas é uma teologia de Cristo derivada. Antes eu não podia ler isso nos evangelhos. Eu pegava e forçava a barra até eles ficarem iguais, mesmo eles não sendo iguais. Tá? Agora, no campo teológico ainda, no terceiro paradigma, nós temos
que nós chamamos de teologia pneumato-derivada. Nós estamos longe dela ainda, mas eu esperaria que um dia a gente chegasse a ela. Que nem é a primeira, nem é a segunda. O que ela é? É uma teologia, vejam, e que aqui nós conhecemos Cristo, que o Pai revelou, num ditado do Espírito Santo. Aqui nós conhecemos o Pai, porque Cristo nos revelou pela sua ação do Espírito. Aqui o Espírito age em todo mundo, e é porque Ele age que Ele faz a gente conhecer o Cristo que revela o Pai. Percebem a diferença? Tem toda uma valorização da subjetividade que os outros não tinham. Não é que a teologia agora é subjetiva, não é isso não. Verdade continua sendo verdade. Só que agora nós entendemos que a verdade nós não temos posse dela. A verdade a gente se aproxima dela. O que se aproxima é a qual você de novo. Nessa aqui, a igreja tem a verdade. Nessa aqui acha que por meio da razão ainda vai chegar a verdade. Essa aqui não. Ela é mais humilde. Ela já sabe que nós nos aproximamos da verdade pela ação do Espírito, mas a verdade não nos pertence. E é difícil lidar com essa humildade, né, de que a verdade não nos pertence, porque até agora nós achamos que éramos dono de verdade, e tem um monte de grupo aí ainda achando que é dono de verdade. Então, é um outro tipo de teologia. Eu vou explicar isso melhor depois. No campo eclesiológico, nós vamos falar assim que a gente poderia ter 3 modelos de igreja. Eu vou usar metáforas para falar da igreja. No primeiro, nós temos uma igreja que nós chamamos de corpo de Cristo. Um corpo é uma coisa onde cada um já tem sua função definida. Vejam, não é corpo místico do Espírito. É corpo, uma coisa estática. Cabeça não quer ser pé, pé não quer ser orelha, orelha não quer ser nariz, nariz não quer ser mão. Cada um já tem sua função. Então, ela é uma sociedade hierarquicamente bem definida. Sociedade perfeita, isso? Perfeito. Hierarquicamente. Deus que definiu assim. Papa, cardeal, bispo, tudo certinho. Então, a imagem que nós usamos é a imagem do corpo. Por quê? Porque no corpo, cada função já está definida. Tá certo? Na modernidade, qual vocês acham que é a imagem mais revela como que a igreja é? Que tem a ver com esse indivíduo ator social, com a sociedade moderna, com a teologia Cristo derivada. É uma igreja mais circular e não piramidal. E qual o nome que nós damos a ela? Comunhão? Tem a ver com comunhão. O Vaticano II usa outra expressão. Povo de Deus? Também sou teu povo, Senhor, povo de Deus. Por que tem a ver com a imagem povo de Deus? Porque tem a ver, com a militância. É o povo saindo da escravidão do Egito, lutando por um mundo melhor e tal. E é totalmente diferente de cá. Nessa aqui não há essa hierarquia bem definida, assim, né? Aqui a gente canta, eu sou igreja. Somos a igreja do Senhor. Não é? Por quê? Todo mundo. Bom, e na nova? O que vocês acham? Nessa pós-moderna? Que tipo de igreja que vocês acham? Uma imagem, me ajuda a achar uma imagem. Ministerial. Hã? Ministerial. Ministerial, tem a ver com ministerial, mas é mais do que ministerial. É meio difícil aqui, porque as expressões são muito próprias. Igreja doméstica? Não. Na igreja doméstica tem que mudar com pré-modernidade. Nós vamos chamar aqui de igreja templo do Espírito. Por que isso? Porque aqui, veja, é a teologia pneumato derivada. É uma igreja mais sem paredes.
Não importa onde o povo está reunido. Se está reunido em nome de Deus, é o Espírito que está agindo. Percebe? É outro modelo. Nossa, eu tenho poder dessa igreja aqui. Por quê? Porque ela rompe um pouco com essa. Mais do que dessa aqui, porque essa aqui ainda respeita um pouco das hierarquias. Essa aqui é uma igreja mais fria. Passei parede. Vou terminar. Pedagogia. Qual é o tipo de pedagogia que combina bem com a igreja com uma igreja Corpo de Cristo, a sociedade pré-moderna, indivíduo parceiro? O que vocês acham? Como? Uma pedagogia o quê? Doutrinal. Doutrinal. Tem a ver com doutrina. Docente. Com docência. Nós chamamos ela de pedagogia do ensino. Ou melhor, o foco está em quem ensina e não em quem aprende. Percebe? Tanto é que o catequista junta 300 catequizandos com a varinha na mão e ensina 300 meninos. A outra pedagogia que combina com a modernidade. O contrário do ensino, o contrário, o complementar dele. Aprendizagem. Em quem que está o foco? No catequizando ou no aprendiz. Perceberam que mudou? Aqui ele constrói construtivismo, ele constrói sua catequese, ele participa, ele constrói seu pensamento, ele articula, ele é ator social, não só da sociedade, mas da sua própria formação, tá vendo? E aqui agora? Qual que sobrou para cá? Uma que vocês nem consideram como pedagogia, mas que é muito importante, eu já falei sobre ela. Pedagogia da iniciação. Por quê? Porque ela valoriza, em primeiro lugar, a subjetividade, a experiência. Ok? Vamos fazer chamada e nós vamos encerrar por hoje. Na próxima aula nós vamos retomar o primeiro paradigma e estudar ele. Na outra aula estudar o segundo paradigma e assim vamos estudar todos os outros, tá bom?